Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula no curso de pós-graduação em Geopolítica da Energia, né, na UFABC. A primeira aula nesse novo contexto, né, de aulas virtuais em caráter emergencial, né, por conta da quarentena do coronavírus. Então, nessa aula de hoje, vamos falar sobre os preços do petróleo. Como entender essa montanha russa, né, dos preços do insumo energético mais importante da economia mundial, que é o petróleo, né, que condiciona, a partir de si, os preços das demais fontes de energia também. A gente está abordando esse assunto num momento histórico, um momento muito especial, né, o período em que a gente assiste a maior queda de preços em todos os tempos. Uma medida dessa queda, desse colapso dos preços, a gente pode ter pelo fato de que o barril de petróleo, em fevereiro deste ano de 2020, ele valia em média 44,6 dólares, isso antes da crise do Covid-19, do coronavírus, né? E no mês passado, em março, esse preço foi em média 20 dólares,4, né? Ou seja, menos da metade. No dia de hoje, 28 de abril de 2020, o barril de petróleo está cotado a 12 dólares,04, numa das modalidades de preço, que é o preço WTI, o Western Intermediate Western Texas Intermediate, né, que é o preço cobrado nos Estados Unidos, né, e o preço do petróleo chamado de Brent, o preço do petróleo comercializado na Europa, né, então tanto mais alto, 20 dólares,19. Então, uma tendência de queda dos preços do petróleo, né, que se mantém, né, a partir do colapso, né, inicial causado pela crise do coronavírus. Né. Para a gente falar sobre os preços do petróleo, vou propor a vocês, né, que olhem esse gráfico, que é um gráfico muito interessante. Ele está postado aí na nossa página do Facebook, que é o gráfico da variação dos preços do petróleo no período do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Olhando para esse gráfico, já à primeira vista, vocês podem notar, né, que essa analogia, né, da evolução dos preços com uma montanha russa, né, não é exagerada. Né? São flutuações dramáticas de alta e baixa dos preços do petróleo. Né? Olhando, né, grosso modo, né, ali as principais linhas de alta e baixa presentes nesse gráfico, né, a gente vai encontrar, né, inicialmente, a partir do final da década de 40 e até o início da década de 1970, particularmente até 1973, um período de relativa estabilidade dos preços com um viés de baixa, né? Assinalando que esses preços eles estão assinalados aqui nesse gráfico pelos seus valores atualizados, né? Ou seja, não são os valores nominais do petróleo aos preços, às cotações da época. Né? As cotações da época foram atualizadas a partir, né, do valor atual do dólar.
né? Em 1973, o choque do petróleo, quer dizer, há uma alta abrupta, né, nos preços, os preços triplicam, né, em outubro de 1973. Né, depois, mais adiante, em 1979, eles duplicam novamente, né, 1979 até o início de 80, há uma alta acentuada nos preços causada pela Revolução Iraniana, né, a Revolução Islâmica, que retirou durante um certo tempo o Irã, um dos maiores produtores mundiais, que parou de exportar petróleo em função da sua crise política interna, país que vivia na época uma revolução, né, e a partir desse auge do segundo choque do petróleo, né, há então, né, um longo período de queda, com alguns momentos abruptos de queda, né, e um período aí de quase 20 anos, né, em que os preços, com algumas flutuações para cima ou para baixo, eles permanecem num patamar mais baixo do que aquele atingido logo após o choque do petróleo de outubro de 73. Né? Até que, aproximadamente no início do atual milênio, né, a partir do finzinho de 99, 2000, né, há um movimento de alta dos preços, né, que atravessa ali toda a primeira década do presente milênio, né, a década de 2000, né, há algumas variações ali. Em 2008, com a crise econômica, há uma queda nos preços que logo se recuperam, né, e um período de preços altos do petróleo que vai até 2014. Em 2014 há uma queda abrupta nos preços do petróleo, né, seguido de uma pequena recuperação, mas uma recuperação que não atinge os patamares anteriores, né, até que chegamos em 2020 com o atual colapso dos preços. Na aula de hoje vamos falar sobre a dinâmica dos preços, os fatores que os condicionam, né, e vamos voltar, né, a abordar, né, esse gráfico, né, um gráfico, enfim, central para a gente entender a geoeconomia petroleira. Então, vamos falar sobre os preços do petróleo, né, tentar entender qual é a lógica, né, dessas flutuações de preço, né, o que determina o preço do petróleo. Né. O petróleo é um produto muito especial na economia global, né, é um produto que se caracteriza pelas suas margens extraordinárias de lucros. São lucros muito superiores aos custos de produção, né, superiores à margem média de lucros auferidos na economia. Né. Marx já explicou, né, a existência de uma tendência ao nivelamento da taxa de lucros dentro de uma economia capitalista, de tal maneira que diferentes setores da economia eles tendem a se estabilizar, né, a manter margens semelhantes de lucro. Né. O petróleo é uma exceção. Né. Essa exceção ela se deve aos limites geológicos da produção de petróleo, né, ou seja, são relativamente poucas as áreas produtoras de petróleo no mundo. Né. É uma produção sujeita, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, a uma forte interferência estatal, né, que afeta, né, as condições de mercado, de oferta do petróleo. Né. É uma indústria muito particular, em que os investimentos são altíssimos, né, são poucos os agentes econômicos
capazes de levar adiante esse empreendimento da exploração petrolífera, né? E os investimentos não apenas são muito altos, mas estão submetidos a prazos de maturação extremamente longos, né? Entre o momento em que se fazem as primeiras prospecções, né, e o momento em que uma determinada área produtora, né, começa a extrair realmente petróleo em volumes comercializáveis, passam-se muitos anos, né? Então, isso faz com que o grau de resposta da indústria petrolífera às variáveis econômicas que levam a aumentar ou a diminuir os investimentos, né, essa resposta está submetida a prazos, né, bastante alargados, né? Uma outra característica dos preços do petróleo é a sua baixa elasticidade preço. O que quer dizer baixa elasticidade preço? Quer dizer, né, basicamente o seguinte: uma alta dos preços do petróleo não é acompanhada no curto prazo de uma diminuição da demanda, ao contrário do que acontece com a maior parte dos produtos oferecidos na economia. Os consumidores de petróleo, eles continuam consumindo mais ou menos os mesmos níveis, mesmo quando os preços aumentam tremendamente. Isso no curto prazo. No médio e no longo prazo, depois de alguns anos, evidentemente, né, os consumidores vão tratar de diminuir as perdas econômicas, né, relacionadas com a alta dos preços, e vão buscar ou novas ou fontes substitutas do petróleo, ou, né, medidas de redução do consumo, medidas de eficiência energética, né, e outras formas de redução do consumo para diminuir os seus gastos, né. Da mesma forma, quando os preços do petróleo caem, né, evidentemente isso provoca um aumento do consumo de petróleo, mas esse aumento não é na mesma medida, de um modo geral, né, na maioria dos casos, na mesma medida proporcional à queda desses preços, né. Os preços do petróleo, eles têm um limite mínimo, né. Esse preço nunca é menor do que o custo daquele produtor que gasta mais, né, do produtor mais caro, daquele produtor que precisa fazer um maior investimento para extrair o petróleo, né. Quer dizer, até recentemente, esses produtores mais caros eram aqueles que operavam com óleo extra pesado do Canadá, o óleo obtido nas chamadas areias betuminosas, né. Então, o preço do petróleo, evidentemente, não poderia ser menor do que o custo, né, cobrado por aquele produtor, né. A regra é nunca menor do que o preço cobrado pelo produtor mais caro a encontrar um comprador. Isso é o preço mínimo. E o preço máximo é aquele que os consumidores estiverem dispostos a pagar, né. A rigor não existe uma regra, né, para o teto do preço do petróleo. Esse preço ele pode oscilar, né, por vários fatores, né. Esses fatores eles são divididos entre os fatores relacionados com a oferta e os fatores relacionados com a demanda, né. Por exemplo, o choque do petróleo de 1973, né, foi um choque causado pela redução da oferta de petróleo. Menos petróleo disponível em relação à demanda existente provocou uma alta vertiginosa, uma alta espetacular nos preços, né. Atualmente a gente está vivendo o contrário, né, um colapso de preços, né, que tem como fator, né, determinante
a queda da demanda de petróleo. Uma queda de demanda que já vinha acontecendo, né, relacionada também com o aumento da oferta, mas uma demanda que entrou em colapso com a crise, né, sanitária global da pandemia do Covid-19, que reduziu tremendamente a atividade econômica no mundo, né, e afetando muito fortemente o setor de transportes, né, o setor de transportes que é um dos setores mais demandantes de petróleo. Né, vamos falar então sobre os fatores, né, que determinam os preços. O fator mais constante, né, na questão dos preços é a situação econômica global. Né? É ela que vai determinar, em última instância, a alta ou baixa dos preços. Né? Ou seja, os períodos recessivos, né, são períodos de queda dos preços do petróleo pela diminuição da demanda associada à diminuição da atividade econômica geral e contrário, né, os períodos de crescimento na economia global são períodos de alta dos preços do petróleo, né, em função da expansão das atividades econômicas. Né. Então, a situação econômica global é o que vai determinar a demanda de petróleo em última instância. Já o outro lado da balança, o lado da oferta de petróleo, obedece a um amplo leque de variáveis. Vou falar de algumas delas. Né? Os conflitos militares. Conflitos militares muitas vezes afetam o abastecimento de combustíveis. Né? As guerras, especialmente as guerras que ocorrem no Oriente Médio, né, onde se concentram 2/3 das reservas mundiais de petróleo e cerca da metade da oferta petrolífera, né, quando ocorre uma nova guerra no Oriente Médio, em geral os preços do petróleo sobem, né, pela queda da oferta ou pela expectativa dos atores econômicos de que essa oferta venha a cair. Né? A oferta também está condicionada pela política da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma organização que busca controlar o preço do petróleo para garantir os preços mais altos possíveis para os países exportadores. Então, decisões da OPEP envolvendo níveis de produção são decisões que têm uma influência, né, na oferta de petróleo e, portanto, nos preços. Né. Também influi na oferta o declínio das reservas existentes, de um lado, né, à medida que as reservas antigas diminuem a sua capacidade produtiva, isso vai ter um impacto negativo na oferta global de petróleo, né, trazendo um fator que empurra os preços para cima, e, ao contrário, a descoberta de novas reservas de petróleo, né, com a expectativa de que isso vá favorecer a oferta, né, tende a provocar queda nos preços de petróleo. Né. Outros fatores, catástrofes naturais, furacões, terremotos, né, esses fatores afetam a oferta no curto prazo. Por exemplo, no Golfo do México, né, uma região de alta produção de petróleo, né, muito sujeita às forças da natureza. Né, nas temporadas de furacões, né, naquela região, a produção de petróleo muitas vezes é obrigada a parar, né, por falta de segurança, né, o que provoca alta dos preços. Fatores climáticos, por sua vez, podem influenciar na demanda. Né? Invernos muito longos no hemisfério norte, especialmente na Europa,
provocam aumento da demanda de energia, né, para manter os níveis de aquecimento necessários ao bem-estar daquelas populações. Da mesma forma, verões mais quentes do que o habitual também provocam um aumento do consumo de energia, né? A energia que é empregada na refrigeração dos ambientes. Né? Tudo isso são fatores que, causando aumento da demanda, né, levam à alta dos preços. Né? Outros fatores totalmente diferentes, né, fatores financeiros, né, ligados aos mercados especulativos, né, de petróleo, ou seja, ao efeito da especulação financeira, né, no mercado de petróleo. Então, quer dizer, muitas vezes a compra e venda de petróleo ela não obedece à necessidade física desse produto, né, mas simplesmente aos capitais que entram e saem comprando papéis, né, papéis que significam o direito, né, de fornecimento de petróleo numa situação futura, é o mercado de futuros. A grande alta de preço de petróleo que nós tivemos em meados da década de 2000, no período que antecede a crise de 2008, foi claramente um período em que a alta dos preços do petróleo foi empurrada em grande medida pela especulação. Né? Agentes financeiros que passaram a comprar papéis, né, no mercado de futuros do petróleo, né, como uma garantia ali de liquidez daqueles investimentos. Né? Por falta de opções melhores, né, de lucro, passaram a investir no petróleo, aumentando artificialmente os preços. Né? Então, isso para falar de alguns fatores. Né? Outros fatores que influem no preço do petróleo, as políticas de eficiência energética, que diminuem a demanda, né? Os impostos sobre o consumo, né, que também diminui a demanda de petróleo. Né? Mais recentemente, né, a gente teve o efeito do preço do petróleo nos preços dos alimentos. Né? Então, tudo isso são fatores relacionados ali com o mercado, né, com o mercado de petróleo. Né? É importante a gente ter uma noção, né, voltando ali para aquele gráfico que eu mostrei no início dessa aula, né, a gente entender um pouco melhor essa trajetória dos preços que a gente pode estabelecer em períodos, a gente pode organizar em períodos, né, essa montanha russa, né, que eu mostrei aí com essa tabela dos preços do petróleo. Né. A gente pode definir no século XX um primeiro período de relativa estabilidade nos preços do petróleo, um período que vai mais ou menos da década de 1920 até o final da década de 1950, né, um período de preços baixos do petróleo, apesar da elevação, do aumento rápido do consumo que a gente tem após a Segunda Guerra Mundial. No período do imediato pós-guerra, há um aumento médio de 7% ao ano no consumo de petróleo, que é um aumento vertiginoso no consumo, que está relacionado com a reconstrução das economias na Europa, né, na Ásia, especialmente no Japão, né, e com a explosão da frota de automóveis, de caminhões, etc., de veículos automotivos, aviões e assim por diante. É um período em que o mercado era controlado pelas grandes empresas transnacionais, as chamadas Sete Irmãs. Né? É um período em que politicamente a economia global era controlada pelas potências imperialistas, especialmente pelos Estados Unidos,
que tinham e têm como um elemento permanente da sua política o interesse no preço baixo do petróleo. O preço baixo do petróleo, ele incentiva o crescimento da indústria, incentiva a motorização das sociedades, o que favorece a amplos setores da indústria. E nesse período, então, as grandes empresas de petróleo, elas tinham como elemento central nos seus lucros não tanto o preço dos derivados de petróleo, o preço baixo do petróleo na fonte, o preço do petróleo na boca de poço, mas os lucros gerados na cadeia produtiva verticalizada do petróleo. O transporte, o refino e a comercialização de petróleo, ali é que estava o filé mignon, o grosso dos lucros das chamadas Sete Irmãs. Há um segundo período, ainda antes do choque do petróleo, período que vai de 1959 até 1973, abarcando toda a década de 1960, que é ainda um período de relativa estabilidade nos preços, mas com uma visível tendência de queda nesses preços. Essas quedas, elas são causadas em grande parte por uma decisão política tomada nos Estados Unidos em 1959, que é quando aquele país que era, naquele período, o maior produtor mundial de petróleo e também o maior exportador mundial de petróleo, um período em que os Estados Unidos adotam o protecionismo petroleiro. São adotadas cotas para a importação de petróleo, de tal maneira que os produtores locais passam a vender o seu petróleo no mercado interno por preços mais elevados do que os preços que seriam cobrados se os Estados Unidos pudessem importar, os agentes econômicos nos Estados Unidos, as empresas que compram petróleo, se elas pudessem operar segundo as leis do livre mercado, comprando o seu combustível de fornecedores estrangeiros mais baratos do que os fornecedores locais. Então, com essa política, gera-se um excedente na oferta global de petróleo. Aquele petróleo que antes era vendido para os Estados Unidos, ele fica sem ter comprador, o que leva os preços a caírem. Outros fatores que levaram aos preços baixos do petróleo naquele período tem a ver com a entrada no mercado global de novas empresas. O mercado global de petróleo deixa de ser um monopólio das chamadas Sete Irmãs. Essas grandes empresas, elas passam a conviver com outras empresas privadas chamadas de independentes, a maioria delas empresas dos Estados Unidos, que antes operavam apenas no mercado interno e que nos anos 60 passaram a operar internacionalmente, e também empresas estatais de petróleo, como especialmente o caso da empresa italiana, a Eni, que passam a competir com as Sete Irmãs pelos contratos nos países donos de reservas. Novas áreas de exportação de petróleo ingressam no mercado. A União Soviética se torna um exportador importante de petróleo. A Líbia, que antes produzia pouco petróleo, multiplica por muitas vezes a sua produção, se tornando uma grande exportadora. Tudo isso contribui para os preços baixos de petróleo na década de 1960.
A terceira fase, né, claramente visível, né, aí no gráfico, é a fase dos choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo em 1973 e o segundo choque do petróleo de consequências mais efêmeras em 1979-80. Né. Quais foram os fatores que tornaram possível o choque do petróleo? Fator principal, a articulação entre os principais países exportadores, países do Oriente Médio, mas não apenas do Oriente Médio, né? Nota-se especialmente o papel da Venezuela, como membro também da OPEP, né? Agindo, né, no controle da oferta de petróleo para provocar a alta dos preços. Um outro fator, o declínio das reservas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, já na década anterior, deixaram de ser um exportador líquido de petróleo para se tornarem um importador líquido de petróleo. Ou seja, a partir dos anos 60, os Estados Unidos passam a importar cada vez mais petróleo, exportando cada vez menos. Né? A quantidade de petróleo importado pelos Estados Unidos supera o volume das suas exportações petrolíferas numa escala cada vez maior. Isso tem a ver com o declínio das reservas no território estadunidense, um declínio que foi causado em grande parte pela política protecionista, né, que ao favorecer o produtor local, né, fez com que as reservas existentes no subsolo dos Estados Unidos passassem a ser exploradas num ritmo muito rápido. Esse período do choque, né, em que se registra o choque do petróleo é um período de enfraquecimento do poder das Sete Irmãs e de enfraquecimento também da hegemonia política dos Estados Unidos no mundo. É uma consequência de um fenômeno que vem desde a década de 50, mas que atinge o seu auge nos anos 60 e no início dos anos 70, que é o fenômeno político conhecido como o terceiro mundismo. Um período em que países da periferia da economia mundial, né, ex-colônias produtoras de matérias-primas, esses países se organizam, se articulam em vários fóruns, como o Movimento dos Países Não Alinhados, né, a própria OPEP, criada em 1960, né, é uma instituição que é regida por um pensamento terceiro-mundista. Né? Então, quer dizer, o choque do petróleo ele se dá também dentro desse contexto político. A partir de 1980, vocês podem notar no gráfico, né, aí os preços do petróleo eles descem, né, vertiginosamente em alguns momentos. Né? Então é o período que é conhecido como do contra-choque do petróleo, da queda dos preços do petróleo de uma forma duradoura, né? Um longo período de preços baixos do petróleo e de fortes tendências de queda. O preço do petróleo, ele em valores atualizados, ele cai de 121 dólares o barril, que era o preço em fevereiro de 1980, gradualmente ele vai descendo, né, chegando a 62 dólares o barril em dezembro de 1985, ou seja, em 5 anos o petróleo perdeu a metade do seu valor. Tem fatores variados que influenciam essa queda nos preços, o ingresso de novos produtores no mercado global, produtores que não fazem parte da OPEP, como a Noruega, por exemplo, é o caso mais notável, né? O aumento da produção no Canadá, o aumento da produção no México, o aumento da produção em países da África de fora da OPEP, né? O ingresso de novas fontes de energia que substituem parcialmente o petróleo, especialmente a energia nuclear e o gás natural,
né, e também com grande peso a recessão global. A década de 80 é um período em que predominam as tendências recessivas na economia mundial, né, diminuindo o consumo de energia. Né. Dentro desse período, né, ocorre um momento específico do chamado contra-choque do petróleo, em janeiro de 1986, quando o principal integrante da OPEP, que é a Arábia Saudita, suspende a aplicação das cotas de produção, né, que se situam na própria essência, no próprio âmago, né, do funcionamento da OPEP. A Arábia Saudita então passa a produzir muito mais, não estando mais restrita pelas cotas, né, e esse aumento da produção de petróleo da Arábia Saudita faz com que os preços despenquem de $62 o barril, que era o valor que eu já mencionei, em dezembro de 1985, né, uma queda livre praticamente, até chegar em $30 o barril em junho de 1986. Né. Vocês notam que o petróleo caiu primeiro de 120 para 60 aproximadamente, né, desde 1980 a 85, né, e depois, em poucos meses, para metade outra vez, de 60 para $30 o barril de petróleo. Né. Essa decisão da Arábia Saudita, né, evidentemente não foi tomada por acaso, por trás dela existiam motivos políticos bastante claros. Dois motivos políticos. Né. Um motivo político mais global, né, relacionado com a aliança política que a monarquia saudita mantém historicamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, na década de 80, era o governo do Ronald Reagan. Os Estados Unidos estavam empenhados numa ofensiva para enfraquecer a União Soviética no contexto da Guerra Fria, né, essa ação dos Estados Unidos tinha uma dimensão econômica, né, além de outras ações dos Estados Unidos no plano político e no plano militar. Tratava-se, do ponto de vista dos Estados Unidos, de enfraquecer a União Soviética, retirando o máximo possível do valor do seu principal produto de exportação, que era justamente o petróleo e o gás natural, que tem o seu preço em grande medida vinculado ao preço do petróleo. Então, com a redução do preço do petróleo, a partir de uma iniciativa da Arábia Saudita, né, a situação econômica da União Soviética se tornou bastante mais frágil, né, a partir, né, ao longo da década de 1980, né, não por acaso. A década de 1980 é aquela que antecede justamente o colapso da União Soviética, né? As grandes mudanças em 1990, 91, né, quando termina a Guerra Fria com a derrota do campo liderado pela União Soviética. Os preços do petróleo tiveram um papel importante nesse processo. Né? E um outro fator político, né, presente no contra-choque do petróleo tinha um âmbito regional relacionado com a guerra entre o Irã e o Iraque. Uma guerra em que a maior parte dos países do Oriente Médio, países árabes com governos ligados à religião muçulmana sunita, se unem contra o Irã, né, que é um país muçulmano seguidor do ramo xiita do islamismo. A Arábia Saudita era aliada do Iraque, que estava em guerra contra o Irã, né, e decide-se naquele momento pela redução do preço do petróleo como uma forma de enfraquecer o Irã. O Irã que dependia das vendas do petróleo para sustentar o seu esforço de guerra contra o Iraque.
É claro que os outros países árabes também dependiam do preço do petróleo, mas eram países que tinham reservas, que tinham uma posição financeira muito mais sólida e que poderiam arcar durante um certo tempo com preços mais baixos do petróleo, tendo como vantagem disso o enfraquecimento do seu inimigo na guerra, que era o Irã. Então, a gente vê aí uma relação muito forte entre a política no estrito senso, a geopolítica e o preço do petróleo. Decisões que são tomadas que vão afetar o preço do petróleo, que não obedecem a uma lógica econômica, e sim a uma lógica política. As consequências desse contra-choque do petróleo foram várias. O problema que se tem quando há grandes mudanças, seja de alta do preço do petróleo, seja de queda do preço do petróleo, é que o impacto ele vai se estender por amplas áreas da vida econômica, e muitas dessas consequências acabam se tornando, no longo prazo, consequências negativas para os próprios atores que tomaram as iniciativas que levaram a essas mudanças. Então, o contra-choque do petróleo ele vai causar, no plano econômico, uma redução dos investimentos na indústria petrolífera. As grandes empresas de petróleo, tanto empresas estatais quanto empresas privadas, vão reduzir os seus investimentos porque as perspectivas de lucro com um cenário de preços rebaixados do petróleo são perspectivas muito modestas. Não, o grande atrativo do investimento na indústria do petróleo, que são os altos lucros dessa indústria, eles desaparecem num cenário de preços baixos. Havendo pouco investimento na indústria petrolífera, qual que é o resultado disso no longo prazo? O resultado disso no longo prazo é uma redução da oferta, uma redução da oferta que lá adiante certamente estará associada a uma mudança no ciclo, com a retomada de tendências de alta nos preços. Outra consequência do contra-choque do petróleo, do período de preços baixos nos anos 80 e que se prolonga ao longo dos anos 90, é o baixo estímulo às políticas de conservação de energia, as políticas de eficiência energética, a busca de fontes alternativas ao petróleo. Tudo isso perde o incentivo econômico, porque o petróleo está baixo, o petróleo é abundante e barato, então qual é o incentivo que os agentes econômicos e os governos têm para reduzir o consumo, para implantar motores mais econômicos, para incentivar os combustíveis alternativos, as fontes alternativas de energia? Então, esse foi um período de avanços muito modestos no sentido da renovação das fontes de energia. Porém, esse período de preço baixo no petróleo, ele não teria como durar para sempre. Aqui eu estou pulando algumas coisas que eu coloquei aqui no meu PowerPoint, para falar já do período seguinte, que a partir de 1998, 99, aí se verifica uma reação. Os preços foram caindo, a um tal ponto que, por exemplo, a Arábia Saudita, que é quem começou esse processo, já estava sentindo também as consequências, quer dizer, uma redução da renda petroleira, assim como os países todos da OPEP e os países
produtores, especialmente aqueles países mais dependentes da exportação de petróleo, como o caso na América Latina da Venezuela. Esses países estavam sendo muito prejudicados pelos preços baixos do petróleo, né? A Rússia é outro país que sentiu muito fortemente o impacto dos preços baixos do petróleo. A Rússia, nos anos 90, passa por um período muito difícil na sua economia, né? A Rússia iniciando um novo período da sua história após o final da União Soviética. Deixa eu localizar aqui aqui está, né? O ponto que eu estava aqui na transparência, né, nos slides que eu vou mandar para vocês, né? A partir de 99 o jogo vira novamente, né? Inicia-se uma nova fase, um período onde as tendências se invertem, né? E volta a se verificar um período de preços altos do petróleo. Esse período ele tem como ponto de virada o período, os últimos meses do ano de 1998, né, no contexto de mais uma das muitas crises financeiras, né, daquele período. Foi a chamada crise asiática, no final de 1998, período em que o preço do petróleo ele cai de 25 dólares o barril, que já era muito pouco, em setembro de 1998, para 17 dólares em novembro. Diante dessa nova queda dos preços do petróleo, a Venezuela e a Arábia Saudita se juntam para organizar uma contraofensiva dos países da OPEP. A Venezuela, naquele período, estava iniciando, né, uma nova fase política, né, da chamada Revolução Bolivariana, né, uma revolução, enfim, uma orientação política com um forte componente nacionalista, né, um período do Hugo Chávez como presidente da Venezuela, né. Ele tinha um interesse muito forte em recuperar os preços do petróleo, para que com os preços mais altos do petróleo, que é o grande produto de exportação, praticamente o único produto de exportação da Venezuela, o Chávez pudesse financiar as políticas sociais que dariam sustentação política, né, ao seu projeto de governo, né, seu projeto de transformação da sociedade venezuelana, né. Venezuela, então, se alia à Arábia Saudita e a outros países da OPEP, né, que passam a endurecer a política de cotas, passam a reduzir o fornecimento global de petróleo, né, o que vai levar os preços do petróleo gradualmente para cima, num período de crescimento da economia mundial, que é a marca da primeira década dos anos 2000, o período em que há uma alta generalizada nos preços das commodities, ao chamado boom das commodities, né? Então, não apenas o petróleo, mas todos os minérios, o gás natural, né? As commodities agrícolas como a soja, como o trigo, como o milho, como o algodão, né? Todos esses produtos passam por uma alta, né, de preços muito grande, né? Que, né, vai trazer uma década, né, pouco mais de uma década de bonança nos preços do petróleo. Os preços do petróleo eles vão se elevando gradativamente, né, nos anos 2000, né, um processo que tem vários fatores, né. De um lado, né, há a política da OPEP de regular a oferta num período de aumento da demanda, né, pelo crescimento da economia mundial, um crescimento da economia mundial que é puxado em grande parte pela extraordinária, né, pelo espetacular desempenho da China,
né, que chega a crescer durante vários anos seguidos a mais de 11%, até 13% ao ano, né, índices de crescimento que poucas vezes na história algum país apresenta, um crescimento que é puxado, né, que vai se refletir num aumento muito grande da energia e da importação de energia pela China, especialmente a importação de petróleo, mas também outros países chamados de emergentes crescem, né, como a Índia, como o Vietnã, vários países da Ásia, especialmente, apresentam índices altos de crescimento econômico, né? Tudo isso pressiona, né, o mercado de petróleo pelo lado da demanda, né? Há uma demanda que se expande, né, ao passo que a oferta, né, não aumenta, né, no mesmo ritmo, né? Ao contrário, né, vários fornecedores, vários produtores importantes de petróleo estão em declínio nesse período, né? Por exemplo, as famosas reservas de petróleo do Mar do Norte, né, que tiveram um papel importante nos anos 80 e até os anos 90, garantindo o petróleo barato para os países da União Europeia. Essas reservas do Mar do Norte elas já estão em processo de queda, já estão caminhando rumo à sua exaustão, né? Os dois produtores, né, que compartilham as reservas do Mar do Norte, né, o Reino Unido, no início da década de 2000, estava tendo uma queda da sua produção à base de, a cada ano, menos 7,7% de produção de petróleo, né? A Noruega, né, também tem um declínio, a cada ano ela produz 6% menos do que no ano anterior, né? Também no Golfo do México, a produção do México é declinante nos anos 2000, a cada ano menos 2%, e os Estados Unidos nesse período vão reduzindo, né, de uma forma bastante acentuada a sua produção de petróleo, dependendo cada vez mais das importações para mover a sua economia, né? Então a gente tem ali esse ciclo de alta dos preços, né, nos anos 2000, né? Em 2008, momentaneamente os preços desabam, né? Mas rapidamente, com a recuperação econômica, especialmente da China, os preços sobem novamente, né? Chegando em junho de 2014, né, a uma queda para $54 o barril. Eu vou fazer uma parada por aqui, né? Acho que já falei bastante e vou deixar para na próxima aula, então, continuar falar um pouco mais sobre os preços do petróleo, né, sobre esse período mais recente, de 2014 para cá, né, esse período que vai culminar, né, com o momento que nós estamos vivendo, né, que é o momento aí do colapso dos preços associado ao coronavírus, mas não apenas ao coronavírus, os preços já vinham em declínio antes mesmo da pandemia, mas esse será um assunto para a nossa próxima aula, né? Então eu paro por aqui, recomendo a vocês que especialmente acessem os textos que estão postados no nosso grupo de referência no Facebook, né, que abordam em diferentes aspectos, né, a conjuntura de petróleo que nós estamos vivendo. Ok, gente? Então, um forte abraço, né? Desejo a todos aí paciência nesse período de quarentena, né? É um período muito difícil para todos, mas é necessário, é importante que nós e nossas famílias nos cuidemos para atravessar com saúde esse momento difícil para nós no Brasil, para a humanidade inteira. Ok? Então, forte abraço para vocês e até a próxima aula.